espaço para receber mentes gigantes para a conversa de peito aberto. É assim que Cris Bartz e Juva Lauer começam um podcast Mamilos, que surgiu com a intenção de criar um espaço de diálogo e empatia em meio ao mundo conturbado. Quando elas chegaram, era tudo mato. Elas se conheceram lá em 2014, durante um podcast do grupo B9, o Braincast, em que elas conversaram sobre o teste de Bechdel. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Eu sou a Isabela Lessa, editora do Meio Mensagem. Eu sou Victoria Navarro, jornalista do Meio Mensagem. Muito obrigada, meninas, por aceitarem o convite. Obrigada pelo convite. Vinheta. Bom, meninas, o Mamilo ele surgiu, num ano que teve eleições, 2014, muito polarizado. Eu acho que é legal a gente falar um pouco o que deu esse pontapé para vocês criarem um podcast e como que foi esse comecinho, né? 2014, saudade, né? A gente achava que estava muito polarizada, a gente achou que as pessoas não estavam se escutando, olha só. Foi por isso mesmo, a gente era o finalzinho ali de Dilma Aécio, e aí a gente pensou que pudesse ser muito interessante um espaço de encontro de pessoas que pensam diferente, mas que não quisessem se atacar, tivessem curiosidade de entender, mas por que o outro pensa assim? E que cada um pudesse colocar o seu ponto de vista e o ouvinte tomar a sua própria decisão a partir de duas pessoas que sentassem ali trazendo argumentos diferentes. A gente fez alguns ensaios, via Skype na época. Ai, tá bom, não tá bom? O que é bom, né? Numa época que nem existia podcast direito. Mas aí a gente falou assim, não, vamos pro ar, vamos começar e a gente vai melhorando no processo. E foi assim que surgiu o Mamilos, numa época que o meme ainda fazia sucesso, que era o Mamilos são polêmicos. Como a gente queria falar de polêmica, mas a partir, nasceu já com esse norte, que polêmica é um sinônimo para tabu. Polêmica é um sinônimo para assuntos delicados. Então, como é que a gente ia tratar? Muita conversa, né? A premissa é coisas que faziam as pessoas discordar muito nas redes sociais, que geravam comoção. Então, vocês vão lembrar naquela época, era parto normal. Aí, todo mundo brigava, ou sim, com certeza, ou não, de jeito nenhum. E todo mundo cheio de certezas. Então, a gente buscava cada semana qual era o assunto que estava dividindo opiniões. Qual era o assunto que estava fazendo as pessoas pegar em armas na internet. Então, baixa a poeira. A gente sempre falou de jornalismo anti-inflamatório. De calma, vamos abrir várias abas, vamos sentar na mesa, não para mudar a ideia, não para provar que você está certo, mas para compreender melhor o mundo, o outro e, no final, você mesmo, né? A ideia sempre foi complexificar. Então, é sair do raso. E com o passar do tempo, a gente começou trazendo colegas, pessoas que já faziam podcast, que eram bem fáceis de acessar. E depois a gente foi se apaixonando pela ideia de trazer jornalistas, especialistas no assunto. A gente foi complexificando a confecção das conversas, sempre no interesse de sair do raso. É muito interessante olhar em retrospecto hoje, com mais de 500 programas no ar, e ver como a sociedade se dispôs a conversar sobre alguns assuntos, outros não, outros você pensa muitas vezes que eles já estão resolvidos, mas aí eles surgem novamente com uma força muito grande. Então, acho que o Mamilos vem nessa última década, e é uma década muito importante, Eu falo, tô cansada de viver história. Eu espero que, no mínimo, no futuro, tenham pelo menos umas 3 páginas para explicar essa nossa geração que está passando por tanta transformação, incluindo o meio que nos leva a publicar o conteúdo, que é a internet. Então, tem assunto que não acaba nunca mais. A Ju comentou no comecinho que tudo virava uma grande discussão, uma grande polêmica, extremamente polarizada. Como que vocês mapeavam os assuntos que vocês iam falar naquele começo? A gente era muito ativa no Twitter lá no início, né? Twitter, saudade. Lembra quando era bom? Muito nostálgica. Nossa, já foi bom, viu?
E eu acho que é a rede de... Eu não vou dizer de diálogo, né? Porque as pessoas estão mais grunhindo do que dialogando, mas é uma rede que permite que você converse com gente que você não acessava. Então, sei lá, um ator, de repente, começava uma conversa e gente de todos os lugares do Brasil, de todas as caminhadas de vida, iam ali trocar experiências. Então, a gente teve grandes polêmicas no Twitter. Então, isso era um farol pra gente. As homes dos portais também eram um farol pra gente. Então, sempre tem aquelas notícias que causam mais estranhamento. Então, assim, sei lá, o impeachment da Dilma, por exemplo, é um tema dado, não tem o que fazer. Você sabe que aquela semana vai ter votação, você sabe que essa é a pauta, é isso que tá dividindo. É impeachment ou é golpe? Todo mundo sabe que isso é a polêmica da semana. Então, a maior parte das semanas era muito fácil de saber qual era a pauta, porque tinha um tema que dominava as conversas, né? Tem uma outra questão que é nessa última década, a gente começou a conversar sobre diversos assuntos que a gente não falava. Descriminalização da maconha, machismo, racismo, homofobia, aborto. Temas contemporâneos e de aspecto social, desigualdade, mulheres na política, a criação de filhos, alimentação, aí vai para o veganismo, vegetarianismo, o que é comer bem, os ultraprocessados. Então, assim, foi uma década que olhar os assuntos sempre foi para a gente um grande norte, sair do que era um caso pessoal e levar para uma ótica maior que é ok, aconteceu aquele caso de assédio que teve uma grande repercussão. Beleza, mas então vamos falar de assédio. Isso. Não necessariamente daquele caso, né? A gente não trabalha na área do direito, não trabalha na área policial. Então, assim, do que a gente está falando quando a gente está falando de assédio? Então, se vocês ouvirem lá atrás os primeiros programas, existia espaço, porque estava ainda muito incipiente, para sentar na mesa e falar... Quem é a favor de cotas raciais nas universidades e quem não é? E é muito legal olhar para isso 10 anos atrás e agora fazer de novo um programa sobre cotas para falar, a gente ainda precisa delas? O que a gente avançou a partir dessa política social? Então, sempre foi... Mas foi mudando bastante, assim, a cada mais ou menos 6 meses a gente sentava, a gente parava em janeiro e julho, que é as férias das crianças. Enquanto a gente levava, junto com o trabalho em agência, a gente parava em janeiro e julho. E a gente pensava, então tá muito pesada a produção, como a Cris falou, foi complexificando a produção. Putz, então não vamos produzir um programa novo a cada semana. Vamos criar um pool de colaboradores do Mamilos, então pessoas que a gente acha que tem muito para falar, que tem muita opinião, que acompanham notícia, que são relevantes e que tem informações diferentes. E aí a gente faz um top 5 notícias e a gente coloca as notícias e conversa. E aí você não vou chamar o especialista daquele assunto e não vou aprofundar. E aí, uma vez por mês só, a gente fazia o programa de debate de um tema relevante com o especialista. A gente fez isso, acho que por 1 ano. Aí, daqui a pouco, não gostamos mais desse formato, volta. E quadros que entraram, que saíram. Então, eu acho que são 10 anos que a proposta nunca mudou, mas o formato mudou bastante. Vou dar um exemplo prático. A gente tinha um quadro que se chamava Som do Mamilos, que a trilha sonora do Mamilos era sempre de bandas independentes. E a gente... É muito legal, né? Lineker tocou no Mamilos quando ninguém sabe o que era. Várias outras bandas e artistas que depois despontaram e tudo mais. Quando chega o Spotify e podcast começa a ser publicado no Spotify, aí tem uma regra de direito autoral, e aí não pode mais ter esse quadro. Porque como eles não conseguem metrificar para pagar, dar o dividendo do artista e tal, não pode ser dentro do Spotify, burla as regras do Spotify, qualquer podcast com música, mesmo que, por exemplo, a gente foi atrás de, não, essas bandas são independentes, elas querem, elas vão dar autorização, não podia.
Então a gente teve que matar esse quadro, por exemplo, que a gente amava. Tem várias Acabar coisas. engessando um pouco. Era uma terra de ninguém, hoje não mais, né? Nos exato. podcasts. E quando vocês participaram daquele Braincast lá em 2014, que vocês falaram sobre esse teste de Bechdel, era uma coisa que vocês tinham em mente quando vocês montaram o Mamilos? A gente até pode explicar aqui do que se trata, né, esse teste de Bechdel, e era algo que incomodava vocês, assim, no geral, quando se via conteúdos de mulheres, orbitava muito em conversas sobre homens? Não, eu não acho que a gente foi chamada justamente porque o Braincast, comprovando o teste de Bechdel, que é uma regrinha para explicitar quão pouco as produções culturais tinham participação de mulheres. Então, para passar no teste de Bechdel é bem fácil, tem que ter 2 personagens que sejam mulher. Primeiro critério. Segundo critério, que elas tenham nome. Terceiro critério, que elas tenham uma fala entre elas. E quarto critério, que essa fala não seja sobre um homem. Então, poderia ser: oi, eu sou a Juliana. Oi, eu sou a Márcia. Tá quente hoje, né? Tá. Acabou, já teria passado no teste de Bechdel. E naquela altura, tipo 80% dos filmes não passavam no teste de Bechdel. Por que foi chamado eu e a Cris pra falar disso? Porque o Braincast não passava no teste de Bechdel. O Braincast não tinha mulher, nunca teve mulher. Depois disso, passou a ter. Então, acho que a gente fez parte, como a Cris está falando, de uma época em que se passou a questionar muitas coisas. Então, tudo está sob questionamento hoje, né? E pra gente, acho que a gente nunca tinha pensado em fazer um podcast, não tinha essa intenção. Só que acho que vocês devem saber, porque vocês fazem isso, tem alguma coisa de mágico quando você senta para gravar um podcast. Assim, a gente viu acontecer com muitos convidados do Mamilos, que a pessoa termina de gravar e fala: nossa, isso aqui é muito legal, né? É muito legal mesmo. Então, a gente levantou da mesa falando: nossa, queria fazer isso. E acho que foi isso, despertou. Não é que a gente tinha desejo de fazer podcast, por isso gravamos esse episódio. A gente foi convidada por uma necessidade deles, porque eles não passavam no teste. E aí, a gente começou a fazer. Até porque o primeiro podcast feito por mulheres no Brasil foi o Mamilos, né? Então, nem tinham tantos podcasts assim, nem feitos por homens também. Mas tem sempre, e desde que a gente nasceu, foi colocado nesse lugar de conteúdo para mulher, né? Então, assim, se chama Mamilo, são 2 mulheres, é para assunto de mulher. E sempre o que é assunto de mulher, para começar? Sempre foi um grande questionamento, né? Porque, por exemplo, o Braincast, que é um podcast que na maior parte do tempo tem homens presentes, ninguém fala é um podcast para homens, né? Então, a gente começou a falar, olha, se greve dos caminhoneiros é assunto de mulher, se reforma da Previdência é assunto de mulher, se descriminalização da maconha é assunto de mulher, então o Mamilos é um podcast para conversar sobre assuntos de mulheres. E que, já que muitas mulheres escutavam o Braincast, assim, homens, sintam-se à vontade para ouvir a opinião de mulheres também, né? Inclusive, a audiência até hoje do Mamilos é 35% de homens. Mas no início era 80% de homem, porque a podosfera era só homens, né? Muito por uma barreira tecnológica e tal. E por causa dos assuntos, né? A oferta era de homens nerds falando de coisas nerds, atingia um determinado público, né? Eram poucas mulheres na E hoje, inclusive, tem muitas mulheres falando sobre assuntos nerds. Exato. Isso também mudou. Exato. Então, realmente, tem muita coisa diferente. Focando nesse assunto de audiência, né? Acho que, enfim, as mulheres são muito presentes na vida de vocês, também com o trabalho remoto, a pandemia, a diversidade regional também aumentou. Como foi a construção de audiência, né, do Mamilos até hoje? Muito orgânico, né, Cris? Eu acho que, assim, a gente sai de uma plataforma muito boa, né? Porque naquela época que tinham poucos podcasts grandes, o Braincast ainda era um dos podcasts maiores, né? Junto com o Jovem Nerd. E a gente já nasceu com essa audiência do B9, né? Então, assim, eu não sei o número atual, mas eu lembro que menos de 1% dos podcasts do iTunes tinham 10 mil plays. O Mamilos já nasceu com 10 mil plays, entendeu? O primeiro podcast, o primeiro episódio já tinha, por causa do B9. 10 anos atrás é muita coisa. Por causa do B9. A partir daí, e isso que eu acho super bonito, a gente começou a ter essa coisa dos ouvintes muito enlouquecidos e muito evangelizadores, que ficavam mandando para todo mundo, assim. Então,
Hoje a nossa audiência é muito mais feminina, mas toda vez que a gente vai em algum evento, a gente encontra, as mulheres falam, o meu marido me apresentou, meu irmão me apresentou, meu amigo me apresentou, você tem que ouvir isso. Porque eram pessoas que não tinham o hábito de ouvir podcast. Então, hoje é diferente. As pessoas escutam podcast e você tem que convencê-las a escutar o seu episódio. Na época, a gente tinha que trazer mulheres para a mídia. Então, foi um passo muito maior que a gente tinha que dar. Só que daí, foi isso. A gente começou dessa plataforma. Aí, os ouvintes foram trazendo a coisa de ser uma das poucas mulheres que faziam podcast, acabou trazendo pra gente mídia também espontânea. A gente deu várias entrevistas, isso chama atenção. Aí teve uma campanha do Spotify para lançar podcasts dentro da plataforma. E a gente foi uma das escolhidas para protagonizar essa campanha. Então, isso também traz mais audiência. Aí, 2 anos depois, a gente entra no guarda-chuva da Globo, no portfólio da Globo. E eles também fizeram um esforço de comunicação para isso. Isso também traz mais ouvinte. Aí, 2 anos depois, a gente vai para a GNT com um quadro do Mamilos dentro do Saia Justa. Isso também traz mais ouvinte. Então, a gente sempre foi crescendo, mas, né, de uma forma bem... Não foram picos. A gente foi crescendo aos poucos. Vocês foram se profissionalizando na arte do podcast à medida que o mercado também foi amadurecendo. Como é que vocês foram se lapidando, digamos assim, como apresentadoras do Mamilos e também no modo como vocês constroem os roteiros e conduzem essas entrevistas? Eu acho que tem uma coisa particular minha e da Juliana e tem uma coisa que eu acho que é uma característica muito comum em muitas mulheres, que é um nível de exigência muito alto. E de achar que nunca tá bom e que pode melhorar. Então, assim, a gente chegava a ler livros, assim, 2, 3 livros para fazer uma pauta, que era aquela pauta daquela semana. A gente conversava com 3, 4, 5 pessoas. Você vê uma minissérie que nós fizemos em 4 episódios, que era sobre menstruação, numa época que isso também não era tão falado, né? Sobre os tabus da menstruação. A gente entrevistou 45 pessoas para fazer um audiodoc. Foi o primeiro audiodoc lançado. Então, tem uma inquietação que é particular, tem um olhar muito curioso para o mundo, que é particular, e tem uma coisa que eu acho que atinge todas nós, que infelizmente, temos que fazer o dobro para ganhar metade. Então, tem isso também de entender que para você tem uma responsabilidade, né? Com quanto mais pessoas você começa a falar, mais responsabilidade você sente. Estava no shopping com a minha filha e chega uma mulher, põe a mão em mim, ela gelada, e fala, você salvou minha vida. Não, você salvou minha vida porque quando eu estava numa situação muito difícil, muito deprimida, eu escutei o que vocês falaram e aquilo me impactou. Quantas mulheres já escreveram pra gente? Eu lembro de um caso em especial. Uma mulher falando assim, olha, eu escutei esse programa sobre imposto e eu decidi me separar. Me explica a lógica. Não, meu marido, ele me subjuga, ele tá sempre falando que eu sou burra, que eu não entendo nada, que eu não sei nada, que sem ele eu não entendo nada. Eu entendi tudo desse programa. Eu falei, esse homem que tá errado. Então, a gente sempre falou isso, o que a gente faz é legal, mas o que as pessoas fazem com o que a gente faz é muito mais legal. Né? A pessoa vê um valor porque ela estava num determinado momento de vida e ela estava aberta para um tipo de curiosidade que o conteúdo chegou e ela fez uma coisa muito mais interessante do que a gente. Então, isso também vai te dando mais responsabilidade. Opa, não vou falar bobagem. E repertório, né? Porque a gente sempre ouviu muita coisa e no Brasil... pela forma como o podcast nasceu, né, que é sem financiamento público, sem investimento e tal, sempre foi começou como um hobby para muitas pessoas e isso limita as possibilidades de produção que a gente tem. Então, por muito tempo, quando a gente começou, podcast era sinônimo de mesa redonda, era só mesa cast, era só o que tinha, porque é o mais fácil de produzir, é o mais rápido de produzir. E mesa cast com convidado fixo, que você não tem que ter produção de convidado, e sem pauta. Chega lá e faz, sem uma pesquisa antes. E sem muita edição. Porque isso era o que o mercado comportava. Então, a gente consumia coisas americana, inglesa e tal. E a gente falava, pô, já pensou que legal fazer isso aqui? E aí, a gente foi aos poucos testando. Então, assim, não dá pra fazer toda semana, mas uma vez dá pra fazer? Então, vamos fazer uma minissérie, né? Então, nasce a primeira minissérie. Poxa,
a gente fez o narrativo, um trabalho do cão, como é que faz? Fazendo. Como é que aprende? Fazendo de novo, ouvindo de um monte de outras pessoas, pegando um monte de referência. Isso deu certo? Será que a gente consegue fazer uma audionovela? Fazer um ficcional? Como que vai saber? Fazendo, faz. E aí a gente foi fazendo. Então, acho que tem essa curiosidade, tem a responsabilidade e tem esse desejo de trazer para cá coisas que no início, quando a gente começou, não tinha. Nada disso tinha. E hoje, assim, a gente tem muito orgulho, né, do que é a podosfera brasileira. Que a gente tem muitas produções excelentes no Brasil em áudio, né? Assim, inovadoras, com muita qualidade. Eu acho que não deve nada para podcast gringo mais. Sim. E hoje em dia, né, existem muitas mulheres aí no mercado de podcast, né? Vocês ainda sentem, de alguma forma, um desafio de ser mulher nesse mercado? Mudou em relação ao começo de vocês? Acho que eu nunca senti um desafio de ser mulher nesse mercado, porque eu acho que tem 2 desafios se entrelaçaram. A questão do gênero não estava tão posta quando a gente começou, então tem a bênção da ignorância e o mercado não existia. Então, não existia demanda. Quando o primeiro anunciante apareceu, a gente desenhou formatos. A gente, tem alguém querendo anunciar? Nós desenhamos os produtos, falando, olha, tem isso, você pode aparecer assim, a marca pode aparecer assado. Criar um nome do produto, né? É assim que chama, é assim que a gente vai fazer. Então, tem minissérie, tem coluna, você pode fazer um merchan, tem um oferecimento. A gente foi criando, apresentando, as pessoas foram topando, porque o podcast, logo que, vamos falar, há 5 anos atrás, ele estava na linha de inovação das empresas. Então, muitas empresas toparam fazer, né, num processo de experimentação. Então, foi muito legal criar 4 mãos. Isso a questão de gênero, ela não... Acho que o fato de todo mundo ver a gente fazendo aquilo com muita responsabilidade começou a atrair anunciante. É que eu vou só trazer uma coisa de gênero que tem, assim, que a gente sabe que tem. A gente só ano passado, com 9 anos de Mamilos, que a gente fez o primeiro de carro, por exemplo. A nossa audiência é tão qualificada quanto a do Braincast, o Merigo faz carro todo ano. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que não é é muito mais estrutural, muito mais... Não é uma decisão consciente das pessoas, eu vou fazer carro, eu não vou buscar um podcast de mulheres. Não é isso, entende? Mas eu acho que tem essas coisas, assim... acho que são respingos de problemas mais profundos da publicidade, que não tem a ver com podcast, não tem a ver com o Mamilos em si e tal. E que acho que a gente, promovendo essas conversas, vai mudando aos pouquinhos essa estrutura, esse olhar, né? O que é óbvio? O óbvio vai mudando com o tempo, né? O que é normal? O normal vai mudando com o tempo e a gente se beneficia disso. A maior parte dos anunciantes sempre vem da área de beleza. Exato. Vem da área de fármaco. Ainda hoje. Hoje. Então, assim... Ainda que a gente teve o primeiro anunciante e a melhor parceria que a gente teve, assim, de mais longo prazo, que foi banco. Que já é uma coisa disruptiva, né? Assim, de associar mercado financeiro com mulher, né? Já é muito bom. Mas ainda tem bastante dessa limitação de entender que se tem 2 mulheres à frente, os produtos que devem ser anunciados são voltados, na maior parte do tempo, para mulheres. E falando sobre interesse de anunciantes e modelos possíveis de negócio para podcasts, eu imagino que deva ter evoluído um pouco isso. Muito. Como que vocês avaliam hoje? As marcas entenderam que podcast é um lugar interessante para se estar e elas já entendem que dá para fazer de uma forma legal, que não fique uma interrupção ou aquela coisa antiquada de um anúncio. Olha, eu acho que a gente foi muito beneficiada por eu e a Cris, a gente vir do mercado publicitário. Então, tudo que a gente reclamava de outras mídias, a gente falou, vamos tentar, já que isso aqui está no começo, vamos tentar preservar a confiança e o vínculo que o meio tem com a audiência. Então, a gente tinha números lá no início, assim, ninguém pulava anúncio, todo mundo escutava, o recall de marca era muito bom e tal. Só que para isso funcionar, o anúncio não pode ser quadradinho, a mensagem de marca. Então, assim, já vinha essa boa prática da gringa de
que é uma coisa que nos outros meios você não vê. É o dono do programa, na voz dele, então não é um spot, é um merchan, é na voz do dono. Ele tá emprestando, ele não tá só falando um texto, ele tá emprestando toda a credibilidade que ele tem, toda a história que ele tem. Não é só dar o texto que a agência de publicidade fez, não. Ele vai pegar o briefing do cliente e ele vai criar esse anúncio, ele vai pensar em qual é a linguagem, pensar na pauta que ele tem, para como é que eu encaixo isso na conversa de um jeito que faça sentido. Eu e a Cris, a gente coloca muito histórias nossas no merchan. Então, assim, a gente sabe que a audiência se interessa pela nossa vida, por quem a gente é. E a gente entrega isso muito pouco, assim. A gente não é muito de redes sociais e tal, assim, de ficar postando nosso dia a dia, nosso cotidiano em redes sociais. E a gente entrega isso no programa, quando é relevante para a pauta, né? E a gente entrega isso no merchan. Então, quando a gente viajou, quando não sei o quê, que é uma coisa que esquenta o conteúdo. Acho que uma outra coisa é uma preocupação de ter uma linha editorial muito clara. Então, assim, por exemplo, quando a gente faz um temático, que é um programa que a gente entende que uma marca tem uma causa, ela tem esse território que ela quer conversar, a gente tem o território do Mamilos. Então, a gente tem esse trabalho de encontrar o que tá, onde esses mundos se encontram. Então, eu não vou fazer o programa da marca. Eu vou, a partir do tema que a marca me deu, a gente vai conversar. Isso dá tão certo, esse encontro, que todo ano, o programa mais ouvido é patrocinado. É um programa de brand content. E eu acho que a gente conseguiu estabelecer desde muito cedo uma relação ganha-ganha-ganha. Então, assim, tinha que ser bom para a marca, tinha que ser bom para a gente, tinha que ser bom para a audiência. Se um desses três ficassem de fora, não valeria a pena. A gente nunca ia arriscar a credibilidade de fazer um assunto que não fosse interessante para a audiência e não fizesse sentido para a audiência. Você está trabalhando para construir essa comunidade. E aí a gente acabou ficando, no início, muito conhecida no mercado pelos nãos que a gente falava. Porque as pessoas chegavam e falavam, eu queria que falasse isso. Vai dar. Não, eu quero, sei lá, que o profissional da marca sente na mesa. Não vai, entendeu? Porque se a gente está falando desse universo, a gente vai continuar fazendo o programa como a gente sempre fez. Que é quando eu penso nesse assunto, quem que deveria estar na mesa? Quais são as cadeiras? Entende? Então, assim, eu quero ouvir o programa antes de ir pro ar. Não vai ouvir, não é assim que funciona. E a gente consegue criar essa relação de confiança. Vou dar um exemplo. O mercado farmacêutico, ele tem muita policy. Então, assim, eles precisam aprovar tudo. Com a gente, não aprovaram. E a gente ganhou prêmio com podcast de farmacêutico, porque a gente é super responsável. Então, assim, eu tenho 10 anos para você ver que tipo de conteúdo eu vou entregar. Me dá os seus don'ts. Não vai pro ar nada que não possa ir. Mas o que vai, quem diz é a gente. Sim. Aos 10 anos vocês fizeram parceria com a Globo, né? Pro Mamilos Café. E qual que é a diferença, né, de trabalhar dentro de um veículo de comunicação tão grande ao que era antes? E vocês falaram isso de manter a linha editorial, né? Como que vocês mantêm ali a essência de vocês, do programa, dentro de um veículo como a Globo? Tem 3 anos. 3 ou 4. Há 3 anos atrás, 3 ou 4, se não me engano, a Globo nos procurou e falou, a gente quer entrar no território de podcast, mas a gente quer entrar com parceria de quem já faz e faz bem feito. Então, a Globo entrou como um parceiro comercial. Eles vendem o Mamilos junto com um enxoval de outros mídias, veículos que eles vendem. Então, nós somos do portfólio Globo. Se hoje uma marca quer anunciar no Mamilos, ela vem via Globo. E eles são... É até mais fácil fazer isso junto com eles, porque eles têm policies editoriais muito sérias. Então, nenhum cliente acompanha a gravação de nenhum programa. Né? Os don'ts são respeitados, mas se é um merchan, se vai na fala de um apresentador, é ele que faz. Então, a Globo já estabeleceu isso nos programas televisivos que ela tem. Isso só veio de encontro ao que a gente já fazia no podcast. Eles nunca sabem quais são os assuntos, porque você imagina, se eles vão olhar isso de todas as pessoas com quem eles trabalham, isso é um portfólio enorme. O que tem uma relação de confiança, de responsabilidade, e eles têm gestão de crise. Porque é óbvio que, diante de tantos produtos, um ou outro
vai ter uma polêmica em algum momento. A parceria comercial expande o alcance do Mamilos para marcas. Então, quando fecha, por exemplo, BBB, um anunciante master, vai fechar todos os produtos Globo. Né? A futebol vai fechar praticamente todos os produtos Globo. Esse exercício da venda, como o mercado é muito pulverizado, ele é difícil. Então, se você é um podcast independente, e vão existir, agora a bolha meio que está estourando, mas como que a agência vai saber quem são os 100 podcasts mais ouvidos? Porque o Spotify, por exemplo, hoje no Mamilos, ele é responsável por 60% da nossa audiência. Mas 40% não é no Spotify. Que é bastante. Então, se você fala assim, são os mais ouvidos do Spotify, mas e as outras plataformas? E quem está escutando no iTunes? E quem está escutando em aplicativo de podcast? Quem está escutando lá no YouTube? Então, se alguém sentar nessa mesa aqui e falar, eu sou o podcast mais ouvido do Brasil, é complicado. Pode ser a partir de qual métrica? Exato. Né? Em qual área? Então, tem uma complexidade por causa da pulverização. É muito diferente do YouTube, que o número tá lá e todo mundo vê. E inclusive, o YouTube entrega muitos números para criadores. Podcast é mais complexo. Né? Então, tem... Mas acho que o mais importante da parceria com a Globo, assim, no momento em que você tem que criar os produtos e que você tem que criar a relação com as marcas, fez muito sentido para a gente se associar com quem também tinha todo o interesse e tinha expertise em criar valor, né? Então, assim, não vender qualquer coisa, não vender de qualquer jeito. Não vender por qualquer preço. Exatamente. Não, né? Não, eles entendem que o que a gente faz, dá para fazer muito mais simples do que a gente faz, dá para fazer muito mais barato. A gente quer fazer desse jeito. O padrão Globo de qualidade a gente já tinha antes. Então, para a gente faz sentido se aliar com eles, porque eles são uma empresa que preza pelo artístico. A gente teve conversas com uma empresa que preza pela tecnologia, uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de conteúdo. Entende? É muito diferente para um criador estar numa empresa de tecnologia do que estar numa empresa de criador. E, assim, a gente sente esse respeito da Globo em todos os momentos. A gente começou em janeiro de 2020, são 4 anos de parceria já. Assim, eles agregam ao camarote. Eles agregam ao camarote na forma muito respeitosa de construir. Vamos falar de preço, vamos falar de formato, vamos falar de negociação com o cliente, o que o cliente comprou, como ele comprou, como é que a gente faz a entrega mais encantadora para que a gente repita essa compra. Então, eu acho que é muito fácil de ver o potencial comercial de trazer negócio da Globo. Claro que eles têm isso, que é como a Cris falou, né, de colocar a gente dentro de um portfólio de valor, mas eu acho que também, né, é muito angustiante, independente nesse mercado pulverizado, você segurar uma regra que valoriza o seu produto, né? Quando a galera vem chorar pela metade do preço, vem querer fazer... e eu acho que nos dá muito mais tranquilidade fazer isso com um parceiro do porte da Globo. É muito engraçado que a gente ficava no início da parceria, que eles têm cacuete de artista, né? Eles têm cacuete de falar com artista. Vocês foram aprendendo... Então, eles falam com a gente... Por que eles estão falando assim? Sabe? Não, porque você... Mimo, um dengo. Um dengo, uma coisa de... Nossa, eu tô me sentindo a Anitta. Então, é um jeito mesmo que eles têm de já lidarem há muito tempo respeito com quem tá produzindo conteúdo de valor. Então, a gente se sentia a roteirista da novela das 8, porque sempre foi assim, sempre foi muito respeitoso. Voltando a falar um pouco sobre conteúdo, um pouco atrás vocês falaram sobre a mágica que acontece num podcast. E nesse mundo de fragmentação da atenção e tanto conteúdo disponível, o que vocês acham que tem de especial, de elemento assim no podcast que prende as pessoas por 1 hora ou mais? Intimidade, eu acho. Eu acho que a gente está acostumado com tudo muito rápido, com tudo muito efêmero, né? Eu acho que essa coisa da voz, que é o primeiro sentido que a gente desenvolve lá no útero, a gente reconhece, a gente não sabe o cheiro da mãe, a gente não sabe o tato da mãe, a gente nunca viu a mãe, mas a gente reconhece a voz da mãe. Então,
O áudio, ele é uma mídia de muita emoção, ele transmite muita emoção. E pelo formato dele ser, ele te acompanha, né? Você vai fazendo outras coisas, tem essa proximidade de quem me acompanha na minha rotina, quem vai passear comigo com o cachorro, quem vai correr comigo de manhã, quem lava a louça comigo, é o meu amigo. Eu tô levando ele aqui comigo, entendeu? Então, acho que essa coisa da intimidade da mídia é o que o áudio nunca vai perder, assim. É a essência, assim, do que ele tem para oferecer num mundo tão fragmentado. Eu acho que o rádio está aí para provar isso, né? O que é o podcast, se não uma releitura? Então, eu, por exemplo, quando perdi o meu amigo Boixá, num acidente aéreo, chorei como se ele fosse da minha família. Porque ele era meu amigo, ele estava comigo a gente tomava café da manhã junto todos os dias. Eu sou uma pessoa de rádio, eu escuto rádio todos os dias. Então, essa relação de confiança, dessa pessoa falando no seu ouvido, quase te contando um segredo, essa exclusividade que eu estou contando só para você, e as pessoas respondem, né? Muita gente fala, eu fico conversando com vocês, você não sabe, mas eu converso com você. O choque da pessoa quando ela te vê, que ela fala, nossa, eu não estou conseguindo entender que essa voz tem um rosto. Eu não sabia que vocês eram assim. Então, é toda essa relação de confiança da pessoa que está te contando algo, que está te acompanhando no seu dia a dia e que está transformando, né, alguma coisa no seu cotidiano. E acho que tem uma coisa que eu pensava, né, antes do boom de videocast, quando áudio era um mundo e vídeo era outro mundo, eu lembro que foi num YouPix que eu falei, cara, como é que vocês conseguem? Porque vocês têm que se preocupar com muito mais coisa. É a maquiagem, é o cabelo, é o fundo, é a luz, é a câmera. Blá, blá, blá. Aí, eu não lembro qual era o youtuber que virou pra mim e falou, como é que vocês conseguem? Vocês não têm nenhum elemento. É só a ideia. Entendeu? Então, eu acho que por isso que podcast nos fascina tanto. Porque o rei é o assunto, o tema. Ou você é bom, ou não tem. Você não vai se esconder em lugar nenhum, entendeu? É isso aí, a conversa tem que prender. Então, o fato de ser uma mídia que é voltada para isso, ela permite, não que tenha que ser, mas ela permite um aprofundamento, porque você não vai se distrair com nada. É sobre o tema, é o assunto mesmo, e a gente consegue se aprofundar. E aí não dá para esconder que tem uma questão de gênero. A gente não escolheu fazer podcast à toa. Era realmente para não ter que mostrar a cara. Para não ter que preocupar com o cabelo, com a maquiagem. Entendeu? Se tá, se não tá. Então, por isso também, tanto tempo para começar a fazer um videocast. Né? Que é tipo... E começar a se arrumar. Não, a gente gosta do áudio, a gente gosta de ideia. E não aí vai ter o cenário. Mas é isso, o mercado muda, você tem que entender quando as demandas pedem isso também. Mas a paixão original e o conceito de tudo é áudio e é esse elemento da companhia. Você falou de rádio, inclusive eu fiquei pensando aqui, o que vocês acham que é interessante no formato podcast em si, em relação ao que era o rádio antes, né, quando a gente só podia acessar de forma analógica? Acho que como tudo que vem pela internet é o fato que a barreira de entrada cai drasticamente, então você tem acesso a muito mais perspectivas, você tem acesso a um conteúdo muito mais diverso. Por aí já o áudio tem uma vantagem em relação ao rádio enorme e que também traz os seus desafios, que não tem a curadoria do rádio que vai fazer o filtro para você. É difícil encontrar. Assim, a gente tem 10 anos... uma das maiores barreiras para podcast que existia lá atrás continua existindo até hoje. Nunca resolveram. Assim, a gente teve 1000 revoluções tecnológicas e não resolveram. É muito ruim busca em podcast ainda. Então, por exemplo, o Google pré-pandemia fez uma reunião com a gente e falou que eles estavam desenvolvendo busca em áudio. Então, por exemplo, quando você buscasse impeachment, ele ia conseguir ranquear não só as melhores matérias de jornal, não só o que está escrito, não só vídeo, mas ele ia conseguir ranquear áudio junto. Então, por exemplo, você está procurando algum tema, eu estou procurando menopausa, teria o Mamilos, porque o Mamilos é confiável, porque o Mamilos é bom, porque os médicos são bons, porque esse conteúdo está bem ranqueado. Ele teria no resultado de busca.
Até hoje o Google não consegue fazer isso e também é por isso, eu tenho certeza que é por isso que ele tá virando irrelevante. Mas assim, é um desafio para áudio você encontrar, né? Então, de um lado, uma diversidade muito maior do que o rádio, uma possibilidade de você ouvir vozes que você talvez não conseguisse no rádio, e de outro lado, os desafios, que é como é que você encontra o conteúdo que você quer nesse mar, nessa Babel, né? É um desafio. Até saber quais são os podcasts por assunto. Né? Eu acho que realmente o Spotify tem o maior share no mercado, mas a plataforma também tem as limitações dela, que não foi criada inicialmente para podcast. Então, tem várias coisas que o podcast traz, que é interessante, né? Eu acho que a maior dela é ser assíncrono, né? Para você ouvir a hora que você quer, a hora que você pode, o para e continua daqui a pouco, que é diferente do rádio, que muitas das vezes hoje também publica os seus conteúdos em podcast. Né? Já tem alguns anos que a maioria das rádios que falam de notícia publicam também as suas versões em podcast. E a cauda longa, né? Porque isso diminuiu a gente está vivendo um excesso de conteúdo, isso diminuiu, era bem mais forte antes, mas ainda tem. Eu amo quando todo dia vem alguém me falar, nossa, tô ouvindo o primeiro programa e vocês achando que nunca Bolsonaro seria presidente. Imagina, é maravilhoso a gente voltar no futuro, voltar no passado. Então, assim, isso com rádio você não podia fazer. De você escolher em que ano que eu quero acordar hoje. Esse acesso ao acervo ali, né? Vira um documento histórico. Olhando o comportamento da sociedade, né? O quanto que as pessoas estão abertas mesmo a falar desses assuntos complexos que vocês abordam. E eu acho que tem um papel educativo, né? Por trás de deixar esses assuntos mais acessíveis, né? O Mamilos foi criado e até hoje ele funciona para quem é curioso. O Mamilos funciona para quem não tem certeza. Para quem tem muita curiosidade de entender o mundo para além daquilo que já conhece. E a gente tem vivido, principalmente aí nos últimos 4 anos, muitas certezas. Porque como tudo começou a derreter, né? A família, o trabalho, a sexualidade, a política, a religião, as pessoas foram se apegando cada vez mais àquilo que elas entendiam que era o certo. Progressistas ou conservadores, não importa. Em alguma medida, todo mundo quer progredir, em alguma medida, todo mundo quer conservar. Mas o espaço para ouvir o diferente, ele diminuiu. Eu acho que não. O avanço da extrema-direita no mundo mostra que o espaço para diversidade de ideias e de vivências vem diminuindo. É um backlash, é um aprofundamento da democracia. Porque quando todo mundo começa a ter voz, opa, mas aí já tá demais. Então a gente começa, não, vamos voltar. Eu não tô entendendo mais nada, vamos voltar. O Mamilos sofre um baque com isso, né? Que as pessoas começam a ter mais certezas do que curiosidade. E também a pandemia deixou todo mundo exausto, né? Então assim, ai meu Deus, mas eu vou discutir sobre o poder do STF, se está muito... Ai, estou um pouco cansada. Então, a complexidade, a densidade dos assuntos numa época em que tem demanda demais de conteúdo e tem uma exaustão do trabalho, do pós-pandemia, de uma reorganização de vida, também impacta o Mamilos. A gente está sempre de olho nisso. A audiência de podcast, no geral, cresceu com a pandemia. Pós-pandemia continua. Mas existe esse lugar de... eu tô querendo ouvir uma fofoca. Tô querendo ouvir uma piada. Eu só quero desligar. A gente tem, inclusive, conversado sobre isso no Mamilos, né? O que é alienação, o que é descanso. Então, é uma conversa bem importante. A gente acabou de publicar um programa que fala, você sabe descansar? E é muito bom quando a gente vê isso, né? Isso aí não é bem descansar. Não confunda tédio com paz. Então, esses dois fatores contemporâneos impactam o Mamilos. E foi muito legal a gente conversar, por exemplo, com uma personalidade como o William Ury, que é um dos maiores mediadores de conflitos do mundo, e ele virar e falar... eu falei, tem 10 anos que a gente está pregando no deserto. Ele falou, não, mas se vocês estão pregando, não está deserto.
Se vocês estão lá, não está deserto. E essas iniciativas são ainda mais relevantes numa época de extremos. Então, por favor, eu falei, não faça isso. Então, tem sim. Mas acho que a gente faz um esforço consciente de tentar falar de uma forma que inclua mais pessoas, né? Então, assim, eu não vou dizer falar fácil, mas a gente faz esse exercício, onde é que as pessoas estão e onde a gente quer que elas estejam depois do programa. E como é que eu faço essa caminhada, né? Então, por exemplo, eu não vou fazer a ideia do Mamilos. Se vocês procurarem 500 programas, vocês vão achar alguns que são. Mas a nossa ideia não é ser militante, por exemplo. Então, embora a gente defenda direitos humanos, o nosso papel nessa defesa não é na militância. Então, o que eu vou fazer, né? Qual é essa didática? Sei lá, vamos falar um programa que a gente entende que é muito difícil a audiência engajar. Causa indígena. Então, eu nunca vou começar do meio. Eu sempre vou começar com... Eu vivo na cidade. Eu nunca conheci uma pessoa indígena. O que eu tenho a ver com isso? Com tanta pauta que eu tenho que me preocupar com tanta coisa. Por que isso me interessaria? A gente sempre começa daí. Entendeu? E vai construindo a partir daí. E vai tentar, por isso que eu falo, onde é que as pessoas estão? Vai tentar entender, tipo, quais são as travas, o que eu não entendo, onde que tá a polêmica, e a gente constrói a pauta por aí, sabe? Então, acho que sempre de um olhar, a Cris fala de curioso, mas esse olhar iniciante, esse olhar padawan pra vida, sabe? Tipo, vamos lá, vamos tentar entender mais desse assunto de peito aberto, que é o que a gente fala, sabe? Então, acho que tem essa preocupação. Mas tem uma dificuldade muito grande em você já ter o conhecimento e voltar neste conhecimento. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês mudaram muito. Eu, graças a Deus, né? 10 anos depois, se eu for a mesma coisa, tem algum problema. Então, assim, depois que você já fez 10 programas sobre racismo, você já recebeu as principais mentes que falam sobre o tema e leu os principais livros sobre o tema, sempre vai ter o que aprender. Mas é difícil você voltar lá no início. Você fica refém do seu próprio conhecimento. Por exemplo, dá para ver a sociedade acompanhando alguns temas. Quando lá no início a gente falava de meio ambiente, a audiência despencava. Uhum. Quando a gente falava... porque a Juliana falou de indígena... E era isso, que tem a ver, entendeu? Hoje, se você for falar de meio ambiente, existe o... Pelo amor de Deus, eu não vou ouvir porque eu não consigo fazer nada, vamos morrer. Mas eu quero entender melhor isso. E hoje, por exemplo, a nossa audiência está muito interessada em entender por que tem gente que não acredita nisso. Se a gente tem dados, se a gente tem visto tanta coisa acontecer, por que ainda tem gente que está falando, imagina, isso é uma história. Então... Um outro exemplo, por exemplo, é ditadura. Né? Porque dentro do nosso meio que a gente circula, isso é uma não discussão, né? Porque, assim, óbvio que não é bom, né? E óbvio que teve, óbvio que foi ruim, óbvio que a gente não quer voltar. No nosso meio, no meio que a gente circula, é assim. Só que, gente, é isso, a pauta tá dada, as pessoas estão na rua, faz pesquisa, entendeu? A gente não tem que mais discutir isso. Não só tem que... O que eu posso fazer, entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu vou matar essas pessoas? Eu vou censurar todas essas pessoas? Não, a gente tem que conversar. Então, da onde que a gente começa a conversa? A gente começa daí. Então, peraí, você acha que é tão bom? Me conta. O que é bom? E aí a gente constrói a pauta aí. Porque pelo menos era seguro. Então tá bom. Então, pelo menos era seguro. Traz alguém que vai fazer uma análise. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, me traz uma análise. Era mesmo mais seguro? Beleza. Não, porque pelo menos a economia era melhor. Tá bom, vamos lá. Samuel Pessoa, vem aqui, colunista do Globo, economista-chefe do IBRE, vem aqui me dizer, faça seus cálculos aí, era melhor mesmo? E a gente vai daí, da onde as pessoas estão, para onde a gente acha que seria interessante a gente gosta de se ver muito como esse interlocutor entre as questões e as pessoas. E o Mamilos, ele é muito ouvido por professores e alunos. Muito. Legal. Né? E é muito engraçado, porque a Juliana falou de ditadura, eu lembro, todo ano a gente acaba acertando o tema do Enem, porque o tema do Enem vai estar ligado ao contemporâneo e a gente está falando disso. E aí, há uns anos atrás, chegou um e-mail de uma pessoa falando,
com a foto do rascunho, ela falando, eu citei vocês na redação, que eu aprendi, foi no programa, Aí a gente ficou, que louca, né? A pessoa que vai corrigir vai falar, que doideira é essa? Mas não me escreve quem corrigiu e falou, eu fiquei muito feliz, porque a aluna citou Mamilos. Então, são os lugares que a gente não entende, né? Como chega, mas chega e transforma. Tem um monte de tese de faculdade sobre o Mamilos. Tem uma que eu acho mais especial, assim, que é de teologia, que citando Mamilos e tal. Então, eu acho que tem um papel didático muito grande e acho que, para além disso, as pautas de comportamento acho que são as mais importantes para o Mamilos, porque é onde as pessoas nos respeitam por essas pautas mais analíticas. Mas onde a gente transforma, onde o podcast brilha por causa dessa característica de intimidade, são nas pautas comportamentais. Então, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente vai falar de casamento, quando a gente vai falar de amizade, quando a gente vai falar de maternidade, por exemplo, é onde as pessoas vêm nos falar. Uma vez num evento, a mulher chega em mim, junto com o marido, e fala do... Qual é aquele episódio com a Ana Canosa? De sexo. Sexoterapia. Ela falou, mulher, salvou meu casamento. E o marido do lado. Esse podcast salvou meu casamento, porque saiu falando... E o marido do lado aqui, ó. E muitos programas que tocam em questões de comportamento masculino acaba chegando também muito retorno de homens. Eu fico até meio assim, porque falo assim, não, eu sou um cara muito melhor porque eu escuto uma mina. Mas é sempre muito, muito legal receber esse tipo de retorno. E olhando para frente, como que vocês imaginam Mamilos daqui a alguns anos? Quais são os planos? Como que vocês pensam que vai ser esse papel de interlocutoras entre os assuntos e as pessoas? Vai mudar? Vai continuar se transformando? E de que maneira? É possível vislumbrar isso? Eu acho que a gente fez um passo agora de uma experimentação em entrevista, que a gente sempre mergulhou em temas. Agora a gente está mergulhando na trajetória de pessoas. Então, isso nos interessa bastante. A gente se desafiou a ir para vídeo com frequência, né? Porque a gente tinha episódios especiais em vídeo, mas não essa assiduidade de toda semana ter um programa em vídeo. Então, ter um produto exclusivo de vídeo que tem uma presença forte digital, então, né, que vai ter cortes, que vai ter uma comunidade mais forte no digital. Acho que a gente fez esse desafio para a gente agora. O que eu vejo do Mamilos é que a gente vai mudar muito conforme o mercado vai mudando. A gente sempre se adaptou, de tamanho, de formato, de linguagem, e continuar fiel ao nosso propósito inicial, que é promover diálogos de peito aberto. É nisso que a gente é bom. Então, assim, essa fidelidade ao nosso propósito nos trouxe, para além do podcast, muitos negócios. Então, a gente sempre foi procurada para dar palestra, a gente sempre foi procurada para fazer workshop dentro de empresa, a gente foi procurada para mediar alguns conflitos dentro de empresa. E a gente tem 5 anos de projetos com grandes marcas que a gente hoje estruturou numa consultoria, que é a Milos, que nasce oficialmente esse ano. O que a gente vê é cada vez mais a Milos trazendo essa expertise dos 10 anos do Mamilos e promovendo essas conversas em outros espaços mais presenciais. Eu acho que em tempos de inteligência artificial, em tempos de excesso de conteúdo, acho que as conversas do Mamilos vão migrar para outros espaços. É isso que eu vejo. Eu acho que a Milos é um grande presente. Assim como o podcast respondeu uma demanda de mercado, a Milos também nasce para responder uma demanda que eu preciso que alguém venha aqui falar sobre esse tema, mas sem atacar, sem ser professoral. As pessoas não podem se sentir burras quando a gente falar sobre esse tema. Eu preciso de uma delicadeza para lidar com esse assunto. Nós somos especialistas em conversa, não em assuntos, né? Então, para mediar a conversa, para mediar o conflito, esse diálogo que a gente propõe dentro das empresas, ele tem sido cada vez mais essencial. Se a gente está vendo o ódio acontecer na sociedade, ele
ele vai acontecer dentro dos microcosmos, família, empresa, escola, então, instituições. Então, hoje, a gente tem tido esse privilégio, porque eu acho isso um grande privilégio, de sair do microfone e olhar no olho a olho e entender transformações acontecendo no campo. Né? E essa pedrinha que cai no meio do lago e vai reverberando, acontecer ali no presencial, quando as pessoas começam a acessar mudanças, parar de ser guiado pelo medo e começar a ser guiado por um desejo de conhecimento e entender que o mundo muda junto quando a gente consegue dialogar. Essas conversas de peito aberto é o que a gente tem levado com essa consultoria e tem sido incrível. Assim, é muito bom, é muito legal, é muito revigorante, porque ali você está acompanhado de pessoas, está vendo acontecer na hora. E você está vendo o pulsar das mudanças sociais acontecendo ali. Quando você tem a oportunidade de ir num auditório, conversar com 1.200 homens, num chão de fábrica, uma conversa muito boa, que depois fila para poder continuar. Não, vamos conversar. Isso aqui, eu queria te agradecer isso, como é que eu faço? As pessoas hoje parecem ter muitas certezas, mas no fundo elas têm muitas dúvidas. A gente gosta de ouvir, as pessoas gostam de falar, então eu acho que tem uma vida longa aí. Agora falando de referências, qual que é o podcast favorito de vocês? Putz, eu gosto muito do Rádio Novelo Apresenta e eu gosto muito da Esther Perel, What Now? Acho que é esse, da Esther Perel. Esqueci, me fugiu o nome. Mas muito bom mesmo. Peraí que eu vou procurar, eu tô muito ruim da Julie. Não, do... Peraí. O da Julie, que é a ex-Seinfeld. Isso. É maravilhoso eu amo. esse. Eu fiquei, assim, apaixonada, enlouquecida. Eu só falava dele. A cada 10 palavras era um que eu falava. Eu achei, me tocou profundamente, assim. Maravilhoso. Wiser Than Me. Wiser Than Me, é maravilhoso. É muito bonito. Olha, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Eu sou fã incondicional da Rádio Novelo. Acho que tudo que as meninas produzem tem uma qualidade, um apuro, uma técnica excepcional. Elas tiveram agora, foi a primeira vez que um podcast esteve na Flip, que sempre foi aberta a debate. Elas fizeram uma apresentação, fizeram um episódio ao vivo, que foi incrível, foi muito legal. Então, eu sou muito fã da Rádio Novelo. Eu gosto do 37 Graus, eu gosto dos que falam de ciência, né? E o Ciência Suja, que também acho bem bacana. E gosto do milkshake chamado Projeto Wanda. Quirino. O Projeto Quirino, que é da todo Rádio lugar Novelo. que a gente vai, a gente fala do A Projeto palavra do Quirino. Projeto Quirino, que estava na Flip lançando o livro do podcast. Isso é uma das coisas mais legais de podcast. Podcast pode virar qualquer outra coisa. Tá aí, Praia dos Ossos vai virar filme, Projeto Quirino virou livro, pode virar post de redes sociais, então pode virar peça de teatro. O podcast pode dar sentido para várias outras mídias e o contrário não se aplica. E isso é uma grande vantagem. É uma mídia, inclusive, muito mais barata de produzir. E se ela der muito certo, a gente faz um filme na Globo. Então, eu acho que também ajuda na longevidade do podcast. E o que ou quem inspira vocês no dia a dia para continuar criando, para continuar pensando e ter ideias? Eu tenho um grupo de WhatsApp que é montado pelo Chico Bosco e pelo Pablo Hortelado, que reúne pessoas de cabeça aberta e que gostam do encontro com o diferente. Então, eu acho que esse grupo me ajuda a nadar contra a maré. Então, o normal, eu também estou em bolha de conteúdo. Eu também tenho bolhas reafirmando o que eu penso. Todos os meus amigos compartilham as mesmas notícias. Esse grupo me mantém fiel ao propósito do Mamilos de tentar escutar pessoas que vêm de outros campos, que têm outras, que são divergentes. Acho que isso me inspira muito, esse grupo de WhatsApp me inspira muito. E eu acho que ouvir podcasts, eu procuro fazer de cada dia escutar um episódio de uma coisa que eu nunca escutei. E eu acho que isso me mostra como a gente, fazendo há 10 anos a mesma coisa, como dá para fazer coisas muito diferentes ainda, né? Então, como tem muito a ser explorado.
que me inspira são as pessoas. Eu sou muito apaixonada por gente, então acho que em algum lugar o Mamilo se retroalimenta, porque eu tenho o privilégio de toda semana conhecer 2 pessoas diferentes, que vêm de lugar diferente, que vêm com convivência diferente, que vai trazer um ponto de vista diferente, porque não se enganem, né? Se a gente vai sentar com um médico, ele vai ter uma linha, amanhã você senta com outro, ele vai ter outra linha. Um sociólogo vai ter uma linha, o outro vai ter outra linha. Então, o Mamilo ele se retroalimenta nisso. Então, assim, a mulher falou um negócio aqui que Juliana, acho que a gente tem que fazer um programa sobre tal coisa. Então, surge a inspiração daí, surgem inspirações com os encontros que eu tenho com as pessoas na rua, surgem as inspirações toda vez que eu vou para casa, que eu vou para Belo Horizonte, que eu vou para o interior, que eu olho para o Brasil real, para o Brasil profundo, para as pessoas que não vivem na mesma bolha que eu e falo, tem muita coisa para a gente conversar. Mas acho que também tem uma coisa do podcast, né, que a gente tenta não se afastar, tenta se manter fiel, que é o que nos comove. Então, esse também é um balizador, né? Eu falei no início, como que você sabe o que é pauta? O que é pauta é o que está todo mundo discutindo. Sim, em alguma medida, sim. Mas muito a pauta do Mamilo são os temas que nos atravessam. Então, sei lá, eu tô enfrentando uma dificuldade com meu filho que tem 12 anos, eu descobri que 12 anos é uma data importante para os meninos. A gente fez o programa mais ouvido dessa temporada, que é sobre como criar meninos gentis. Então, a época que a gente fez essa minissérie de menstruação, a Tatá, filha mais velha da Cris, estava para passar pela menarca. Então, ela estava às voltas com isso, ela estava consumindo conteúdo sobre isso, ela estava mobilizada, entende? São temas que a gente fez um de sobriedade. Eu estava sem beber 3 meses e isso me despertou o olhar para comportamentos, para pessoas, para tendências. Então, isso estava me mobilizando. Então, acho que também tem isso, assim, uma mídia autoral que não é só... Porque acho que esses 2 mundos que se encontram no Mamilos. Não é só um jornalismo de contar o que tem no mundo. É muito criação, é muito autoral. Qual é o nosso mundo interno? O que nos provoca? Quais são as coisas que nos deixam curiosas? O que é importante para a gente? Então, se você olha a linha editorial do Mamilos, você também tem a nossa vida. Como a nossa vida mudou. Você vai ver... Quando casou, quando teve filho, quando separou, entendeu? As transformações da nossa vida também estão contadas na linha editorial do Mamilos. Tem as publicações que mais me influenciam, a Vox, a Atlantic e New York Times. É a forma de escrever que mistura a vida de quem está escrevendo com o objeto a ser analisado, faz muito parte da linha editorial do Mamilos, que é isso que a Juliana está contando. A Piauí faz isso muito bem também. Uhum. Então, eu acho que esse lugar onde não é esse jornalismo frio, que você remete à notícia, mas é a pessoa que está vivendo a notícia junto com você, eu acho que ele alimenta muito a nossa linha editorial. Uhum. Qual conselho que vocês dariam, né, para criadores de conteúdo que querem abordar temas complexos, mas de forma responsável? Não façam. Acho que toda dica para produtor de conteúdo, eu dou uma dica só: faz uma coisa que te interessa muito, para ser sustentável. Porque, eu vou fazer porque esse assunto está na moda, ou porque isso atrai anunciante, ou porque isso aqui vai fazer sucesso, atrai audiência, não se torna sustentável. Se o assunto é muito interessante para você, pode ser que ele seja também para outras pessoas. E podcast pode ser uma mídia de nicho. É o podcast da aviação, de pessoas que são apaixonadas por avião. Ele tem um sucesso de audiência muito grande, porque ele pega todas as pessoas que gostam de aviação. Os Estados Unidos, o podcast se espalhou muito assim, né? Tem o podcast do time de basquete da cidade não sei o quê. Então, existe nicho. O sucesso não é o número de pessoas que ouve, mas é como você impacta as pessoas que estão ouvindo, como você prepara esse assunto e como esse assunto está chegando nas pessoas. Isso é sucesso. E aí, ter sustentabilidade no sucesso tem que ser alguma coisa que interessa para você. E recortando para quem quer falar de temas polêmicos ou temas complexos, eu acho que é natural, se você vai falar de um tema muito importante, que suscita muitas paixões, que você se preocupe muito com o que você vai dizer e como você vai dizer. Preste atenção em como você vai ouvir e o que você vai ouvir. Se mantenha ouvindo, né? Então, assim, busque escutar pessoas
de diferentes caminhadas de vida. Busque escutar as pessoas de peito aberto para entender. Você não precisa concordar com elas, mas para entender por que elas pensam como elas pensam. Porque eu acho que daí que surgem os melhores conteúdos. Desse interesse genuíno por entender as pessoas, da onde elas vêm, por que elas acreditam em coisas que eu não acredito. Eu acho que o mais difícil nesses 10 anos foi manter a nossa sensibilidade. Eu acho que cada vez mais você acha que você já sabe, né? Não, isso aqui eu já sei. Não, cotas eu já sei essa resposta. Já estudei várias vezes, já fiz várias pautas, entendeu? Isso é um tema pacífico para os meus amigos. E isso te enviesa muito na hora de fazer um conteúdo. E isso te empobrece muito o conteúdo e cria muitas barreiras, né? Então, acho que isso e uma coisa que a gente sempre teve no Mamilos, para quem vai falar em temas complexos, toma cuidado com as palavras. Tem palavra que vai afastar a audiência e não vai... impede que ela sente na mesa para discutir a ideia. Então, no início do Mamilos, a palavra feminismo não podia. Porque eu consigo conversar sobre tudo. Por exemplo, você acha que mulher deveria trabalhar? Acho. Poder trabalhar? Não tem que trabalhar, mas poder trabalhar? Acho. Você acha que mulher deveria poder, por exemplo, se separar ou casar ou escolher com quem ela vai ficar? Acho. Você é feminista. Não sou. Então, eu não preciso que a pessoa tenha um rótulo. Eu preciso que ela esteja disposta a conversar. Então, mapear, quando você vai falar de um tema complexo, quais são as palavras que interditam o debate. É isso que teve no Mamilos. Não é que assim, gente, editorialmente a gente não fala essas palavras. Não. Mas assim, vamos falar da questão indígena, quais são as palavras que interditam o debate? Vamos falar de reforma da Previdência, quais são os termos que localizam a pessoa no espectro ideológico e automaticamente me impedem de ouvir. Eu entendi. Você falou, porque você falou tal coisa, eu entendi que você torce para esse time. Então, nada mais do que você falar, eu vou ouvir. A gente sempre mapeou essas palavras e fez o possível para tirá-las da discussão para que as pessoas pudessem realmente se escutar, para aumentar a chance. A Juliana está falando que falar de escutarem. assuntos polêmicos é fazer um Mamilos. Mas eu acho que a pessoa tem que entender o que é polêmica para ela. Né? Bom, se quiser falar da vida sexual das celebridades, aí não vai me perguntar como fazer, porque eu só posso falar a dica minha do que eu tenho, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de polêmica, eu acho que essa palavra hoje, ela tem muitos recortes, né? O que é, como que faz, o que quer gerar. E aí eu acho que parte do princípio único é que tipo de impacto você quer causar na sociedade. Que tipo de pegada de carbono, né? O que você está gerando de resíduo? A comunicação que você vai fazer vai gerar o quê? Eu acho que a gente continua ainda muito separado, né? Eu acho que cada vez mais separado. A gente tem um programa que é muito bom. No segundo 500 que são bons, eu acho. É o segundo turno, né, das eleições que o Bolsonaro ganhou. A gente fez uma série de perguntas para diversas pessoas que contavam um pouco da trajetória da vida delas e só no final a gente perguntava em quem você vai votar. E aí a pessoa ouvia e falava, não, óbvio que essa pessoa vai votar no Haddad, a pessoa vai votar no Bolsonaro. Aí eu ouvia, não, essa aí eu tenho certeza que vou votar no Bolsonaro, vou votar no Haddad. Então, assim, as pessoas são muito mais complexas e multifacetadas do que a gente imagina. Eu acho que se a gente tem conteúdos que se propõem a trazer pontos de vista diferentes, todo mundo sai mais enriquecido da conversa. É isso, meninas. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-las. Obrigada pelo convite. Cris, Ju, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui na nossa série de videocasts podcasters. Gente, parabéns, tá? Vocês foram ótimas entrevistadoras. Queria dizer isso no ar. Foi muito bom. Achei uma delícia estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Pra gente foi uma honra. Obrigada. Esse foi um dos episódios da série Podcasters que reúne podcasters de sucesso. Acompanhe os episódios em todas as plataformas de áudio e no YouTube de Meio e Mensagem. Todos os episódios foram gravados no Content Studio, uma das frentes do Content Club.